Antes de orarmos, pare por um momento, não pule esse instante, não ignore essa sensação que te trouxe até aqui, porque isso não é coincidência, não é só mais um vídeo. Existe algo maior acontecendo agora. Deus está tentando falar com você. Talvez você nem saiba explicar o que está sentindo, talvez o seu coração esteja pesado, talvez a sua mente não pare um segundo, talvez você esteja sorrindo por fora, enquanto por dentro está cansado, sobrecarregado, lutando batalhas que ninguém vê. Mas Deus vê, Ele sempre viu. Ele conhece cada pensamento que você tentou esconder, cada lágrima que você segurou, cada oração que você nunca conseguiu terminar. E mesmo assim, Ele te trouxe até aqui, nesse exato momento. Porque algo dentro de você precisa mudar. Não amanhã, não depois, agora. Porque quando Deus decide tocar o seu coração, tudo pode começar a se transformar de dentro para fora. Então, respire fundo, desacelere, permaneça aqui, porque a paz que está começando a te alcançar agora não é comum, não é passageira, é a paz que vem do céu, a paz que acalma a alma, silencia o medo e reorganiza tudo dentro de você. Agora, antes de orarmos, vamos ouvir a palavra de Deus, não apenas com os ouvidos, mas com o coração aberto, porque quando a palavra entra, algo muda, algo desperta, algo começa a alinhar dentro de nós. E a Bíblia nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que bem cedo, ainda escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar solitário, onde ficou orando. E pare por um instante e pense nisso. Até Jesus, o Filho de Deus, sentiu a necessidade de estar sozinho com o Pai, de se afastar do barulho, de se desconectar do mundo para se conectar com Deus. Ele não fazia isso por obrigação. Ele fazia porque sabia que ali estava a fonte, ali estava a força, ali estava a direção. E se até Jesus precisava desse tempo, quanto mais nós. Se você sente que Deus te trouxe até aqui hoje, escreva "Eu creio". E não foi apenas uma vez. Jesus fazia isso constantemente. Ele se retirava, ele buscava momentos a sós com o Pai. Ele entrou no deserto por 40 dias, jejuando e orando. Ele se afastava das multidões, ele silenciava o barulho ao redor para ouvir a voz de Deus. E pouco antes de enfrentar o momento mais difícil da sua vida, no jardim do Getsêmani, ele novamente se afastou para orar sozinho. Isso nos mostra algo poderoso, algo que muitas pessoas ignoram. Os maiores momentos de força nascem nos momentos de silêncio com Deus. A vitória que o mundo vê começa no secreto. Começa quando ninguém está olhando, começa quando você decide colocar Deus em primeiro lugar. E é exatamente aqui que muitas pessoas falham, porque dizem, depois eu oro, mais tarde eu falo com Deus. Quando tiver tempo, eu busco a presença. Mas a verdade é que esse momento quase nunca chega. O dia começa, as preocupações aparecem, as mensagens chegam, as tarefas se acumulam. E quando você percebe, o dia acabou e Deus ficou de lado mais uma vez. E isso não acontece porque você não ama a Deus, mas porque você deixou o mundo tomar o primeiro lugar dentro de você. E existe um princípio espiritual poderoso nisso. Quando você começa o seu dia com Deus, você não apenas ora, você se alinha, você se fortalece, você se prepara para tudo o que virá. Algo muda dentro de você, você caminha diferente, você reage diferente, você enfrenta os problemas com outra mentalidade, porque não é mais só você, é Deus com você. É a presença dele guiando cada passo, cada decisão, cada pensamento. Mas, quando você começa o dia sem Deus, o que acontece? O mundo entra primeiro. As preocupações entram primeiro, a ansiedade toma espaço, os pensamentos negativos começam a dominar. E aos poucos, sem perceber, você vai se enchendo de tudo aquilo que não vem de Deus. E é exatamente aí que você precisa ter cuidado, porque aquilo que entra no seu coração logo cedo
define a direção do seu dia inteiro. A palavra de Deus nos alerta, em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, que devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está. Devemos manter a nossa mente nas coisas do céu e não nas coisas desta terra. Isso significa que a sua mente precisa ser direcionada, precisa ser alimentada com aquilo que vem de Deus, antes que o mundo tente te preencher com medo, distração e preocupação. E Jesus foi claro quando disse que devemos buscar primeiro o reino de Deus. E isso começa logo no início do seu dia, no momento em que você decide parar, respirar e colocar Deus acima de tudo. Porque quando você faz isso, você abre espaço para produzir frutos de paz, de força, de clareza, de fé. E não importa o que aconteça ao seu redor, algo dentro de você permanece firme. Se você quer começar a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, escreva Deus em primeiro. E agora, depois de ouvir tudo isso, não deixe essas palavras passarem como mais uma mensagem comum. Não deixe esse momento escapar como tantos outros já escaparam, porque existe uma diferença entre ouvir e permitir que algo mude dentro de você. E talvez hoje seja o dia em que você para de adiar, o dia em que você decide não viver mais no automático, o dia em que você finalmente diz: Deus, eu preciso de ti de verdade. Porque a verdade é que você tem carregado coisas pesadas demais sozinho, preocupações que tiram sua paz, pensamentos que não te deixam descansar, situações que você tenta controlar, mas no fundo sabe que não consegue. E isso vai te cansando, vai te desgastando, vai drenando sua energia pouco a pouco, até chegar àquele ponto em que você não sabe mais o que fazer, não sabe mais por onde ir, não sabe mais como resolver. E talvez você tenha tentado ser forte o tempo todo, talvez você tenha tentado resolver tudo com a sua própria força, talvez você tenha dito para si mesmo: eu consigo sozinho. Mas lá no fundo existe um cansaço que não passa, um peso que não sai, uma inquietação que continua voltando. E isso acontece porque existem batalhas que não são vencidas com esforço humano, são vencidas na presença de Deus. E é exatamente agora que você precisa parar de fugir disso, parar de ignorar essa necessidade, parar de adiar esse encontro com Deus, porque Ele não está distante. Ele não está esperando você ser perfeito, Ele está esperando você ser sincero, Ele está esperando você abrir o coração do jeito que você está, sem máscaras, sem tentar esconder nada. Então, neste momento, não tente organizar seus pensamentos, não tente encontrar palavras perfeitas, apenas esteja aqui, presente, consciente, disposto a entregar tudo o que você tem carregado. Porque algo começa a mudar quando você decide soltar o controle e permitir que Deus assuma o lugar que sempre foi dele. Respire fundo agora, desacelere e pense naquilo que tem tirado a sua paz. Pense naquilo que tem ocupado sua mente, naquilo que tem te preocupado, te cansado, te desgastado. E em vez de lutar contra isso sozinho, traga isso para este momento. Porque você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Algo já está começando a se mover dentro de você. Algo já está sendo quebrado. Algo já está sendo aliviado. E conforme você começa a soltar, conforme você começa a entregar, você vai sentir isso. O peso diminuindo, a pressão aliviando, a mente desacelerando, o coração se acalmando. Porque quando você solta, Deus começa a agir. Se você está pronto para entregar tudo nas mãos de Deus, escreva: eu entrego. Pai Celestial, neste momento eu me coloco diante de Ti, não com palavras perfeitas, não tentando impressionar, mas com sinceridade, com tudo aquilo que eu sou agora. Porque o Senhor já me conhece completamente, conhece os meus pensamentos, conhece as minhas dores, conhece aquilo que eu tenho carregado em silêncio, aquilo que ninguém vê, aquilo que eu não consigo explicar.
E mesmo assim, o Senhor continua aqui, perto, presente, atento a cada detalhe da minha vida. E agora, Senhor, eu não quero esconder nada. Eu não quero fingir que está tudo bem. Eu não quero carregar sozinho aquilo que está pesado demais. Por isso eu abro completamente o meu coração diante de Ti. Eu entrego todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, todo pensamento que tem tirado a minha paz. Eu coloco tudo nas Tuas mãos, porque eu sei que sozinho eu não consigo, mas contigo eu posso continuar. Contigo eu posso suportar. Contigo eu posso vencer. Senhor, existem coisas acontecendo ao meu redor que eu não entendo, situações que fogem do meu controle, batalhas invisíveis que eu nem consigo enxergar. Mas nada disso está oculto diante de Ti, nada pega o Senhor de surpresa. Por isso eu te peço, me guarda, me protege, me livra de todo mal, seja ele visível ou invisível, físico, emocional ou espiritual. Cobre-me com Tuas asas, envolve-me com a Tua presença, que eu encontre descanso em Ti, que eu encontre paz em Ti. Quando o medo tentar voltar, me lembra que eu não estou sozinho. Quando a ansiedade tentar dominar minha mente, me lembra das Tuas promessas, porque a Tua palavra é viva, é verdadeira, e a Tua fidelidade nunca falha. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não entendo, o Senhor continua sendo Deus, continua cuidando, continua trabalhando por mim. Senhor, acalma a minha mente agora, silencia os pensamentos que não vêm de Ti, tira todo o peso que não deveria estar sobre mim, remove toda inquietação, toda angústia, toda opressão que tenta roubar a minha paz, e no lugar disso, enche o meu coração com a Tua paz, uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que vem diretamente de Ti. Se você sente a presença de Deus agora, escreva Amém. Senhor, eu coloco diante de Ti não apenas a minha vida, mas também a minha família, aqueles que eu amo, aqueles que fazem parte do meu coração. Eu entrego cada um nas Tuas mãos, porque eu sei que não existe lugar mais seguro do que estar debaixo da Tua proteção. Guarda-nos, Senhor, em todos os momentos, dentro de casa e fora dela, quando estivermos acordados e quando estivermos dormindo, quando estivermos em movimento e quando estivermos em silêncio, que a Tua presença esteja constantemente ao nosso redor, Pai. Assim como o Senhor guiou o Teu povo no deserto com uma coluna de fogo, eu te peço, cerca a nossa vida com a Tua presença, que haja uma proteção sobrenatural envolvendo o nosso lar, como um escudo invisível, mas real, impedindo que todo mal se aproxime, que toda seta lançada contra nós seja anulada, que toda tentativa do inimigo seja quebrada antes mesmo de chegar até nós. Que o Senhor levante um muro espiritual ao nosso redor, guardando cada detalhe da nossa vida, Senhor Jesus. Eu peço que o poder do Teu sangue cubra a minha vida e a vida da minha família. Que essa cobertura espiritual nos proteja de todo perigo, de toda enfermidade, de toda opressão, de todo mal que tenta se levantar contra nós, seja de forma visível ou invisível. Que nenhum plano contrário prevaleça, que nenhuma armadilha prospere, porque sabemos que quando o Senhor guarda, ninguém pode tocar, Pai. Eu também te peço proteção durante este dia, enquanto eu estiver trabalhando, enquanto eu estiver dirigindo, enquanto eu estiver em qualquer lugar, que a Tua mão esteja sobre mim, guiando cada passo, livrando de acidentes, livrando de decisões erradas, livrando de situações que poderiam trazer dor ou prejuízo. Que o Senhor esteja à frente de tudo, abrindo caminhos, desviando perigos, cuidando de cada detalhe, mesmo daqueles que eu nem percebo. E mesmo quando eu não notar, mesmo quando eu não entender, eu sei que o Senhor está agindo, está guardando, está livrando, porque a Tua fidelidade não falha, o Teu cuidado não para, e o Teu amor nunca se afasta. Por isso eu descanso, eu confio, eu entrego, sabendo que estou seguro em Ti. Se você crê na proteção de Deus sobre sua vida e sua família, escreva: Deus me guarda. Senhor,
Neste momento final, eu não quero sair daqui da mesma forma que entrei. Eu não quero apenas ouvir palavras bonitas. Eu quero transformação. Eu quero sentir a tua presença real dentro de mim. Então, eu me entrego completamente a ti agora, sem reservas, sem medo, sem tentar controlar nada. Eu solto tudo nas tuas mãos, tudo aquilo que tem me preocupado, tudo aquilo que tem tirado a minha paz, tudo aquilo que eu não consigo resolver, porque eu sei que quando eu solto, o Senhor assume, Pai. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei quais desafios estão à minha frente, mas eu sei que o Senhor já está lá, preparando o caminho, abrindo portas, fechando aquilo que precisa ser fechado, ajustando detalhes que eu nem consigo ver, e isso me traz paz, porque o meu futuro não está nas minhas mãos, está nas tuas, e não existe lugar mais seguro do que esse Senhor. Fortalece o meu coração, porque às vezes eu me sinto fraco, às vezes eu penso em desistir, às vezes eu me sinto perdido, mas mesmo nesses momentos, o Senhor nunca me abandona. O Senhor continua presente, continua me sustentando, continua me chamando para mais perto. E hoje eu escolho responder a esse chamado. Eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu escolho permanecer, mesmo quando for difícil. Eu escolho acreditar, mesmo quando tudo parecer incerto, Pai. Eu te entrego até mesmo os meus pensamentos, porque muitas vezes eles me confundem, me desviam, me fazem duvidar. Mas hoje eu peço, alinha a minha mente com a tua verdade. Silencia toda voz que não vem de ti, toda mentira, toda dúvida, todo medo, e enche o meu interior com a tua paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que permanece mesmo no meio das tempestades. Senhor, guarda também o meu coração, para que eu não seja guiado pelas emoções, nem pelo medo, nem pelas pressões deste mundo, mas pela fé, pela tua palavra, pela certeza de que o Senhor está no controle de tudo, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não entendo, o Senhor continua trabalhando, continua cuidando, continua sendo Deus. E agora, Pai, eu descanso em Ti, eu confio em Ti, eu entrego tudo nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor está comigo, que o Senhor não me abandona, que o Senhor caminha comigo em cada passo, em cada decisão, em cada momento da minha vida. E essa certeza muda tudo dentro de mim. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua presença que eu posso sentir agora. Obrigado porque mesmo quando eu falho, o Senhor permanece fiel. Mesmo quando eu me afasto, o Senhor continua me chamando. E é por isso que hoje eu me aproximo, hoje eu me rendo, hoje eu descanso em Ti, em nome poderoso de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva Amém com fé. E se você sentiu essa paz agora, envie esse vídeo para alguém. Você pode ser a resposta que essa pessoa estava esperando.